sou Juliana Vieira, sou médica angiologista e nós estamos começando mais um Café com Vascular, o podcast da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular da Regional do Rio de Janeiro, onde nós sempre trazemos uma pessoa para conversar conosco sobre medicina, qualidade de vida e saúde vascular, sempre com um toque de leveza. A convidada desse episódio é a doutora Helena Santos. Ela é cirurgiã vascular e ela é professora da pós-graduação de cirurgia vascular da Unirio. Helena, muito obrigada pelo convite, é um prazer recebê-la. Eu que agradeço o convite, Ju. Estou muito animada de estar aqui conversando com você hoje e poder tirar as dúvidas das pessoas. E é um tema muito interessante, porque varizes é uma doença extremamente prevalente. Dependendo da idade, pode chegar até 70% da população. Então, quando tem muita gente, a gente fala que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Então, acaba que muita gente começa a dar opinião, falar que já fez isso, ou tem alguém que já tratou varizes na família. E vão surgindo os mitos sobre as varizes. Então, a gente vai conversar sobre mitos e verdade. Fato ou fake em relação às varizes. É isso aí, bora lá. Helena, vou te fazer uma das perguntas que eu mais escuto no consultório. Subir escada dá varizes? Claro que não, né, Ju? Por favor. É fake. Vamos ter que tirar esse mito da cabeça das pessoas, né? Subir escada, fazer musculação. Todo mundo acha que algum tipo de atividade física pode levar ao aparecimento das varizes, né? Tem sempre aquela coisa, minha amiga fez muita musculação, ficou com varizes. E a gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe hoje que a atividade física, quanto mais bem feita, feita da maneira correta, com fortalecimento correto da musculatura, na verdade vai ajudar a prevenir a formação das varizes e dos vasinhos, né? Essa é uma outra questão. Musculação, então, é fake. Não causa varizes, nem vai favorecer o aparecimento. Não, você vê a quantidade de médicos que estão aí estimulando a atividade física. Se fosse uma atividade que realmente propiciasse o aparecimento de varizes, com certeza algum médico já ia falar, eu não faço isso, né? Mas não existe. Então, não é para fugir. Eu acho que às vezes os pacientes falam isso, Helena, porque não gostam de fazer atividade física. Eu sou uma delas. Mas você não fala, você vai se tratar. Não, eu estimulo eles a fazerem, né? Muito bem. Outra coisa, que é uma das clássicas, que cera de depilar. Depilação com cera quente. É fato ou é fake? Eu não sei de onde as pessoas tiram isso, gente. Depilar com cera quente causa varizes. Não causa varizes, nem causa aparecimento de vasinhos. Tá? Pode depilar à vontade. Aliás, qualquer método depilatório pode ser utilizado sem nenhum problema para a nossa circulação. Eu acho que muitas vezes a pessoa fica com medo que quando faz a depilação com cera quente, deve ser por causa daquela hiperemia, daquele vermelhidão que causa na pele, deve achar que aquilo está favorecendo. Aquilo é varizes, né? Mas a gente sabe que aquilo só fica nos primeiros minutos e logo em seguida já sai, a pele volta ao normal, então... O trauma causado pela depilação não vai favorecer, alterar a parede da veia. Não, a depilação é muito superficial, né? Ela não consegue atingir o sistema venoso a ponto de causar um dano a ele. Já que a gente está falando isso de varizes, uma outra pergunta. Varizes são veias entupidas? Isso é muito comum, né? Eles chegam lá e falam assim, já me falaram que minha safena tá entupida, né? Sim. Eu gosto muito de falar para os pacientes que aqui a gente não tem um problema de entupimento, a gente tem um problema de alagamento. Boa! Né? Porque, na verdade, varizes são veias dilatadas, veias tortuosas. Então, ali naquela área, geralmente tem uma concentração maior de sangue do que deveria ter. Então, eu gosto muito de fazer essa comparação, que o problema não é o entupimento, é o alagamento, e explicar para eles que essa não é uma doença que está faltando sangue para sua perna, né? Sim. Porque a maioria também associa com o fato do avô ter submetido a um procedimento maior, às vezes uma amputação. Fala, será que eu vou ter o mesmo fim, né? E não é isso. E isso é importante, porque as varizes, isso é um fato, vão aparecendo também com a idade, o envelhecimento. Então, às vezes, a pessoa tem alguma outra doença circulatória, como uma doença arterial,
E também tem varizes. Também tem E varizes. teve que fazer uma amputação por doença na artéria. E aí põe culpa a a veia, né? culpa Porque na a veia é o que é visto. Exatamente. A artéria ninguém tá vendo, né? Ninguém tá vendo. A veia é o que é visto. E realmente, com a idade, a gente sabe que aumentam a quantidade de varizes e vasinhos. Inclusive, o europeu gosta muito de falar que varizes é a ruga da perna. Então, boa. à medida que a gente vai envelhecendo, realmente os vasinhos podem aparecer mais, mas não necessariamente eles vão ser os culpados por um desfecho ruim de um paciente. Sim, sim. Não é culpa de tudo só porque a gente tá Tá vendo, né? ali. É isso aí. E outra coisa, varizes têm relação ou não com hereditariedade? Se minha mãe tem varizes, a pessoa tem mais chance de desenvolver varizes, não necessariamente ter varizes iguais, mas tem mais chance de ter varizes? Isso é verdade ou é mentira? Essa é a verdade das verdades, né? 90% da doença genética, da doença de veias é com base genética, né? Então, realmente, quem tem já um histórico familiar tem que ter um cuidado redobrado. O que é um cuidado redobrado, né? Que as pessoas perguntam muito. É manter uma alimentação balanceada, não estar acima do peso. Aquela menina já jovem que sabe que na família tem um monte de gente com varizes, evitar o uso do anticoncepcional como primeiro método contraceptivo. Eu acho essa uma das orientações assim fundamentais que muitas vezes não chega para as pessoas, né? Uma informação que não chega para as pessoas mais jovens. Então, são cuidados de dia a dia que a gente pode fazer para que essa genética não aflore tanto, né? Esse é um fator que a gente não pode mudar. Alimentação, o estilo de vida, a gente consegue pode mudar, né? Mudar para tentar amenizar. E falando nisso, varizes é uma doença só de mulher, não é? Claro que não. Mais uma fake news. Os homens não foram então, excluídos eles são nisso. levemente privilegiados, né? Porque tem uma quantidade menor. E também porque os pelos tampam muitos vasinhos. Então, aquela doença inicial, geralmente, ela fica mascarada nos homens. E aí, quando eles chegam pra gente tratar, então já estão com varizes calibrosas, às vezes com uma doença mais avançada. Então, eu sempre... Agora é agosto, que dizem que é o mês do homem, né? Tem o Dia do Homem. Ah, é? Exatamente. É o Dia do Homem agora em agosto. Eu gosto muito de fazer algumas campanhas falando assim, para as meninas olharem a perna do marido, do namorado, do tio, do pai, porque eles também sofrem com varizes e muitas vezes eles acham que aquilo é um normal, ou então eles têm muito medo de buscar o tratamento, com medo de sentir dor. E geralmente, quando eles aparecem no consultório, eles estão com alguém do lado, assim, que está estimulando eles a tratarem. É verdade. A se cuidarem melhor. E tem isso. A gente só trata varizes finas ou só trata varizes grossas? Tem alguma coisa assim? Varizes finas não trata porque é estética. Varizes grossas que tem que tratar porque é doença. Isso é mito? Não, ou é verdade? Mito, né? Eu sempre gosto de falar para os pacientes que quanto mais precoce o nosso tratamento, melhores são os resultados. E geralmente aquele paciente que vem em busca da estética, ele ganha de brinde uma prevenção de doença. A gente impede que essa doença avance ao longo do tempo. Então, tratar em qualquer fase, em qualquer idade, que também é outro mito, né? Que os pacientes jovens não têm varizes, mas têm também. Então, é sempre necessário buscar uma ajuda especializada e se tratar. É uma doença crônica, então tem que ter o seu angiologista, o seu cirurgião vascular de estimação, para sempre estar se cuidando. É isso aí. Porque eu operei, nunca mais vou ter varizes? Não. Varizes, como eu falei, é uma base genética, né? Então, tem que se tratar, tem que buscar ajuda, mas mais importante, tem que fazer as manutenções de tratamento. A doença é crônica, ela tem uma progressão, os tratamentos ajudam a não progredir de forma tão rápida, mas o paciente tem que entender que em algum momento ele vai precisar retratar, fazer manutenções constantes para que ele mantenha a sua saúde vascular em dia. Ótimo. A gente tem que promover também saúde, não é só... beleza e nem tratar só doença, né? Promover saúde, É ensinar para os nossos pacientes isso também. E na gravidez, tem uma maior chance, a mulher que engravidou, tem maior chance de ter varizes? Isso é mito ou isso é verdade? Isso é verdade. A gestação
além do aumento do peso da mulher, tem os hormônios que estão ali circulando. Então, para quem já tem a genética da formação das varizes, é um momento que realmente a gente vê uma piora importante da doença venosa. Mas tem uma boa notícia. Oba! Que grande parte das varizes que aparecem na gestação vão desaparecer com o final dela. Tá? Então, a gente geralmente recomenda que o paciente espere pelo menos 3 meses depois da gestação, para que os hormônios voltem para o local, para que aquele peso seja restabelecido, e aí a gente vai ver o que sobrou. Mas grande parte dos pacientes nem precisa retratar essas varizes após a gestação. Isso é importante falar, para não ficar tão preocupada. Mas o que a paciente pode fazer, a grávida, durante a gestação para tentar evitar? Tem alguma coisa? Não aumentar tanto o peso, né? Porque também é muito diferente uma gestação que a pessoa ganha 9 quilos ou 30 quilos. A gente tem uma grande diferença nessa história. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, Ju. Fale. A tal da meia. Olha só, você tá roubando a minha pergunta, Helena. A tal da meia. A tal da meia elástica. E aí começam a gente tentar achar coisas. Meia elástica, meia de compressão, é muito usada por nós angiologistas, mas ela previne, ele evita que a pessoa tenha varizes? Isso é verdade ou é fake news? Então, esse é um dos grandes mitos que a gente precisa desfazer, né? Principalmente no período gestacional, o que eles falam para a gestante? Usa meia para não ter varizes. Sim! E a verdade é que as meias vão dar alívio dos sintomas do paciente, tirar o peso da perna, o cansaço, o inchaço, mas não vão prevenir a formação de varizes e vasinhos. Então, minha gente... Mas não só na gravidez. No dia a dia da pessoa que, nos homens, ou a mulher que não é gestante? Também não vai prevenir, né? Vai dar alívio sintomático, mas não previne e nem trata os vasos que já estão ali. Então, eu vejo muitos pacientes que ficam sofrendo muito por conta dessa questão da meia. Eu tive varizes porque eu não usei a meia. Eles se penalizam atrás da meia, né? E esse é um grande mito que a gente tem que derrubar. Você não teve varizes porque você não usou a meia. Você teve varizes por outros motivos, porque é genético, porque está acima do peso, porque não está fazendo uma atividade física adequada, né? Mas a culpada não é o não uso da meia. Esse é um grande mito que eu gosto muito de explicar para os pacientes. E muitas vezes a pessoa coloca, vamos dizer assim, a culpa em uma coisa fora dele. Estou tirando a culpa de mim, né? E a meia elástica de compressão, ela é excelente para muitas coisas, igual você já falou. Controle de melhora da sensação de peso, do inchaço, do cansaço. Mas não vai prevenir varizes. E, além de tudo, se aquele paciente comprou uma meia elástica e está usando aquela meia há 5 anos... Ela também não está fazendo nenhum efeito, né? Nem os efeitos benéficos de melhorar o retorno venoso está fazendo. Está só esquentando a perna. E se sentindo incomodado, e se penalizando. Quando, na verdade, a gente tem que buscar o quê? Um angiologista, um cirurgião vascular, fazer uma consulta, saber o que está se passando na perna dele, fazer um bom tratamento para se ver livre daquela meinha. E outra coisa, Helena, a gente vê muita coisa milagrosa na internet. Receitas milagrosas. Eu, outro dia, estava vendo uma que era compressa de folha de couve. Meu Deus. Em cima da variz, da veia, bem dilatada. E uma foto depois linda de uma perna que nunca teve nada. Outra coisa, tome gengibre, chá de gengibre. E a outra... passar babosa. Então, tudo isso aparece, as pessoas, não tem ninguém olhando lá, ela olhando na internet, ela vai tentar usar. Isso tem alguma vantagem usar um desses métodos para o tratamento de varizes? Isso realmente melhora ou isso aí é fake news? Fake news, né? E tá cheio dela no Facebook, no Instagram. Estão cheios delas. Outro dia eu vi um vídeo que o moço falava que ele descobriu a cura das varizes e curou a esposa dele com essina. Essina é uma substância que a gente já usa há tantos anos como um flebotônico. A gente sabe que ele tem uma melhora da circulação, mas ele não trata efetivamente as varizes e os vasinhos. Então, eu acho que é um papel que a gente tem, e acho que aqui o nosso podcast é muito importante para isso,
para realmente trazer para a população essa informação de que varizes precisam de um tratamento. Eles não vão sumir com canetinha, não vão sumir com folha de couve, não vai sumir com remedinho pela boca. A gente precisa tratar, retirar o vaso que está ali, né? Eu acho que esse é o nosso grande papel aqui, é informar as pessoas que eles precisam tratar para se verem livres daquela doença. Quando eu falo isso, muita gente me questiona assim, ela fala isso porque ela é médica, ela ganha dinheiro com isso. Sim, claro. Não é isso que falam pra gente? Exatamente. Mas a verdade é que a nossa especialidade tem milhões de outras doenças tratáveis, que se não existissem as varizes, se a gente pudesse tomar um remedinho e só tratar com remedinho... A gente ia gostar, gente. A gente já podia estar tratando várias outras coisas. Ou senão, imagina, se a gente não precisasse de tratar as nossas próprias varizes. Exatamente. Infelizmente, a gente não tem isso. A gente não é robô, né? A gente eu também sou tem. angiologista, não vou ter varizes. Ia ser ótimo, se eu só passasse, eu não ia precisar de fazer outros tipos de tratamento. Eu também ia querer essa praticidade para minha vida, né? É isso aí. Por enquanto, a gente continua lá na luta da malhação para manter um estilo de vida saudável, verdade, né? É verdade. E é a única coisa realmente que a gente pode prevenir o aparecimento das varizes. Então, em relação aos remédios, também passa muito na televisão. As pessoas não podem acreditar naquilo. O tratamento definitivo de varizes. Remédio para varizes. Ele previne, evita que a pessoa tenha varizes? O remédio, eu acho que é igual a situação da meia elástica, né? Melhora os sintomas de peso, cansaço, mas efetivamente não vai tratar, não vai eliminar, né? Então, quando a gente vê aquelas propagandas de televisão, compre agora, três frascos, leve 2, sei lá como é que é o negócio lá. Compre 2, leve 3. Você leva 3, né? E as pessoas achando que realmente vão ter uma melhora com aquilo. Infelizmente, aquela é uma enganação para a população, né? Mas a gente sabe que o remédio, ele não vai tratar e nem prevenir o aparecimento das varizes. E o que eu gosto muito de falar é que se as pessoas parassem de perder tempo com essa informação que não vem de um médico, que não vem de um especialista, né? Quanto dinheiro elas já jogaram fora com remedinho, com canetinha, com meinha mal prescrita. Se juntasse tudo isso, dava um tratamento maravilhoso para essa pessoa, uma devolução da qualidade de vida, da autoestima, de saúde, né? Então, acho que elas têm que parar de acreditar nas coisas que não são ditas por médicos e começar a procurar especialistas para que elas tenham o melhor tratamento possível. Com certeza. Outra dúvida. Me responde se é fake news. Safena é veia do coração? Não, gente. Essa daí é um clássico de consultório. Quando veia a gente safena. fala para o paciente que precisa tratar a safena, ele, doutora, mas tem um problema com o meu coração? Não tem um problema. A safena é uma veia da perna, que algumas vezes ela pode ser retirada da perna e implantada no coração quando os pacientes têm um infarto, né? Que é a chamada ponte de safena. Mas originalmente ela é uma veia da perna e quando ela fica doente na perna, a gente também está autorizado a retirá-la, a tratá-la, eliminá-la sem nenhum prejuízo para a nossa circulação. Então, a veia safena começa na perna e termina na perna. Sempre na perna. Ela não tem ligação com o coração. Não tem ligação com o coração. E se eu tirar as veias safena, vai fazer falta? Geralmente, quando a gente tira com uma boa indicação, essa safena estando doente, que está causando um problema vascular para o paciente, ela não vai fazer falta. Né? A gente sabe que a safena só carrega 15% do sangue venoso, os outros 85% são carregados pelo sistema venoso profundo, e esse sistema vai dar conta de suprir isso quando a gente tratar essa safena e eliminar ela de lá. Ótimo, porque é uma grande pergunta. Eu tenho medo de tratar as varizes e não saber por aonde o meu sangue vai passar. Não vai faltar? Não vai me fazer falta? Outra coisa que eles falam também. Doutora, tudo bem, a gente está tirando essas veias agora, e daqui a pouquinho a gente tira de novo as veias. Tem uma hora que eu não vou mais ter vai veia. Acabar minhas veias. Vai acabar. E aí, o que a gente responde, Ju? Essas veias, elas estão ali de forma desnecessária, né? Elas não estão ajudando a sua circulação, elas estão prejudicando, atrapalhando a circulação. Então, a gente está autorizado a tratar e sim, a sua circulação tem por onde voltar, que é pelo sistema venoso como profundo. você falou, né? E é muito importante que o tratamento seja feito com o especialista, justamente por isso, porque o especialista vai avaliar o seu sistema venoso profundo e falar, olha, esse sistema ele funciona e ele dá conta de carregar o sangue, mesmo que eu tire todas as veias superficiais. Ótimo. Outra dúvida, mito ou verdade? Varizes é problema estético?
Isso é um grande mito também, né? Apesar de muitas vezes o paciente vir até a gente com um incômodo estético, ele vai ganhar de brinde a restauração da sua saúde. Uhum. Então, desde os primeiros vasinhos, a gente já sabe que aquilo é uma doença com uma classificação CEAP, já lá no CEAP 1, CEAP 0, Sim. a gente já tem os vasinhos como classificados como doença. E a gente sabe que o não tratamento, o negligenciamento dessa doença na fase inicial, ela pode progredir. Não vai progredir do dia para a noite, mas ao longo de muitos anos pode progredir e levar a complicações maiores, né? Sangramentos, flebites e até mesmo formação de feridas. Úlceras nas pernas, né? E não e dependendo essa evolução da doença venosa, dependendo de como for o estilo de vida da pessoa, essa progressão, essa piora vai ser muito mais Muito mais rápida. rápida. Então, começou a ter vasinhos, procura o seu angiologista, o seu cirurgião vascular, nem que seja para te dar orientações de que você pode fazer, não necessariamente que precise de fazer algum procedimento ou alguma cirurgia, alguma coisa assim, mas pelo menos que tenha orientações. Alguns pacientes vão ao consultório e eu gosto muito de receber esse paciente porque ele precisa disso, ele só precisa ser orientado, né? Então, a minha Uhum. mãe tem varizes, a minha tia tem varizes, a minha avó tem varizes, o que que eu vou fazer para eu não ter um desfecho como o deles? Isso eu Sim. acho muito bacana, essa é uma consulta que eu gosto de fazer e eu perco tempo de explicar para essa pessoa, eu falo, não é que é uma perda de tempo, na verdade é um ganho, né? Para É. explicar para ela que ela não precisa ter o mesmo desfecho que a família dela teve. Que se ela começar a se cuidar, ter um estilo de vida adequado, tratar os vasinhos quando eles aparecerem, ela dificilmente vai ter uma progressão de doença como a mãe, a avó teve, né? Então, Sim. a gente fala que a genética, ela não determina quem você vai ser, ela não é uma condenação. Você sabe o que você pode ter de complicação e você pode manejar a sua vida para que isso não aconteça. Ah, muito bem isso. A gente estava falando de complicações de varizes, além de flebite, de ferida, de questões estéticas também. A perna pode começar a ficar mais escura, inchada, e isso incomoda. Varizes, qualquer tipo de varizes é fator de risco para trombose? Isso é verdade ou é mentira? Olha, lá no Caprini, no score de Caprini, há um pontinho para as varizes, né? Então, acaba que elas são sim um fator de risco a mais, é um pontinho que a gente dá lá. Mas uma coisa que eu gosto muito de falar para os pacientes é que se a gente pegar num rol populacional de 100 pessoas que tiveram trombose, talvez uma delas foi por conta das varizes, Uhum. né? E geralmente aquele paciente que já tem uma veia mais calibrosa, que já tem uma safena doente, esse é um paciente que pode evoluir para trombose. Mas eu não gosto de assustar os pacientes falando assim, trate, senão você vai ter uma trombose. Porque a gente sabe que o percentual de pacientes com varizes que evolui para trombose é muito baixo. Uhum. Mas é aquilo que a gente estava falando da questão da saúde, né? Que não é tratar uma doença e ganhar saúde. Porque se esse paciente que tem as varizes calibrosas for internado para fazer uma cirurgia de vesícula, ele Sim. aumenta o risco dele de fazer trombose. Não é só um fator, é um dos pontos Um dos para pontos. favorecer a trombose ou não. Às vezes é um anticoncepcional, às vezes é um câncer associado, varizes, a idade, São o os tijolinhos peso, que a gente vai somando e aí Então, constrói a que às parede da vezes faça trombose. um terrorismo sobre varizes, tem que tratar, senão você vai ter trombose. Não é só isso. Tem que tratar porque você precisa de uma qualidade de vida. Você precisa ganhar saúde. Saúde. A gente não está querendo só tirar suas varizes, tratar, porque a gente quer promover qualidade de vida. Isso. Saúde para os nossos pacientes, né? Então, respondendo de forma clara e sucinta, sim, é um fator de risco para trombose, mas não precisa ter aquele desespero do, vou tratar porque senão vou ter uma trombose. Ou às vezes de qualquer jeito, né? Exatamente. Dá para a gente tratar de forma cautelosa, utilizando tudo que a gente tem de melhor hoje em dia e devolver mais saúde para esse paciente. Outra questão. Vou fazer tratamento, não quero fazer tratamento de varizes, doutora Helena, porque eu trato varizes, volta sempre. Isso é mito ou é verdade? É verdade, né? Vamos falar bem a verdade. A gente trata varizes, mas novos vasos podem aparecer. Não é uma questão de voltar. Aquele vaso que foi retirado, ele não vai voltar, mas novos vasos podem aparecer.
Então, eu brinco com os pacientes que isso é igual quilo de peso. Se você não fizer alguma coisa para desaparecer com os quilos que você ganhou, você vai continuar só acumulando mais quilos. É igualzinho a questão da varize, né? Se você não fizer alguma coisa para tirar as veias que já estão ali, a gente só vai ter um acúmulo de vasos ao longo do tempo. E aí é uma decisão de cada um. Você pode querer viver com as suas varizes ou você pode buscar um tratamento e buscar mais saúde e qualidade de vida. Ótimo. Helena, a gente precisa de terminar. Eu só vou pedir uma última dica para as pessoas que ficam assistindo muita coisa na televisão, vendo muita coisa na internet sobre varizes. Dê uma dica para esses nossos ouvintes, que a gente está aqui baseada em ciência. O que você pode deixar de mensagem para eles? A minha mensagem é, se você tem dúvida se aquele vasinho da sua perna, aquela veia que você está vendo, precisa ou não precisa ser tratado, busque um especialista. Nós estamos aqui dentro de um quadro da nossa sociedade, uma sociedade composta por vários angiologistas e cirurgiões renomados, pessoas extremamente capacitadas para poderem dar o melhor tratamento que você, paciente, merece. Não acreditem nas coisinhas que vai vender remedinho, não acredite nisso. Busque alguém que estudou de verdade para te oferecer aquele tratamento. Muito obrigada. E a pergunta final. Você sabe, eu como uma boa mineira adoro um café, mas sofro bullying por certas coisas. E você, deixa eu ver se eu vou sentir um pouquinho de carinho no coração. Você é do time que toma café com açúcar, sem açúcar ou adoçante? Eu tomo café sem açúcar. Ai, Helena. É. Mas você acostumei. Você não liga se eu colocar adoçantezinho, não? Não. Muito obrigada. Estamos terminando mais esse episódio. Vai lá na nossa página no Instagram, SBACVRJ. A gente tem várias outras dicas de saúde vascular, sempre baseado em ciência e em verdades. Deixa seu like pra gente. Tendo qualquer dúvida, pode mandar mensagem no Instagram. Beijinho e até a próxima.